Mas qual é o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Todos esses seres se impuseram como chefe porque eram mais fortes. Ou seja, quem ganhava na porrada permanecia comandando e o resto obedecia. Zeus foi o único na história desse universo paralelo que não tomou o poder. Ele participou de uma guerra, junto com os outros, venceu. Os outros pediram para que ele fosse o suzerano entre eles. Ou seja, Zeus se tornou o rei dos deuses, ou Deus dos deuses, a pedido. A palestra de hoje, ela vai mostrar aspectos da gestão de Zeus. Só para a gente entender toda a história desse universo paralelo ao nosso, que a ciência já descobriu que existe, apenas um sábio que se passa lá. A mitologia grega reúne as histórias desse universo dizendo assim: no início surgiu caos. É porque a gente não pensa, mas vocês já atentaram para o significado da palavra caos? Caos é um palavrão, é o pior palavrão que existe. Se você quer ofender alguém, basta dizer, você é um caos. Porque caos é a palavra mais feia que reflete a pior situação possível, a situação mais podre, mais negativa, mais... E, estranhamente, os gregos chamaram o Deus Criador de caos. E a gente não atenta para isso, porque já é um nome mais... lá, caos. Mas Eros, depois Tartar, aí depende de traduções, Nix, começa a surgir uma série de outros deuses que vão ajeitando o caos. Aí é quando o Criador e obra se confundem num só nome, né? E isso aqui não funcionou, eles criaram uma outra geração de deuses, que na frente esteve Urano, estou usando aqui a terminologia dos gregos, e essa geração de deuses perdurou durante muito tempo, até que uma outra geração, chefiada por Cronos, surge. Isso tudo nesse universo paralelo. No nosso universo não existia vida de nada. Até que dessa geração de Cronos, que são os titãs, surgem os olímpicos, ou a geração de Zeus. Ah, quer dizer que só tem essas gerações? Não, isso é o que a mitologia grega conta como sendo exemplos, ou exemplos emblemáticos, vamos assim dizer, do que pedagogicamente Homero e Hesíodo, como a gente vai ver, organizaram as notícias da mitologia para a gente entender. Mas qual é o primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês? Todos esses seres se impuseram como chefe porque eram mais fortes. Ou seja, quem ganhava na porrada permanecia comandando e o resto obedecia. Zeus foi o único na história desse universo paralelo que não tomou o poder. Ele participou de uma guerra, junto com os outros, venceu. Os outros pediram para que ele fosse o suzerano entre eles. Ou seja, Zeus se tornou o rei dos deuses, ou Deus dos deuses, a pedido. O que mostra
um aspecto interessantíssimo no perfil desse ser, que a mitologia também não ressalta. Mas Deus foi o primeiro demo a ser eleito, escolhido, convidado pelos seus pares a chefiar. O resto sempre foi o mais forte sobre o mais fraco, o mais forte sobre o mais fraco. Então, esse ser que não buscou o poder loucamente feito os outros, ele, como eu disse para vocês, ele me mostrou toda a, entre aspas, vida dele. E como ele precisa do nosso critério humano para avaliar o que ele fez, como a coisa está e o que provavelmente ele vai precisar fazer no futuro, é que ele repassou, ou está repassando para a humanidade, como ele tentou repassar lá atrás. A gente vai ver essas notícias mitológicas, quando ele percebeu que não mais iria conviver com os humanos, que os portais estavam se fechando, que ele não mais iria poder comandar os humanos. Quando ele percebeu que os humanos tinham uma sagacidade que ele não tinha, ele repassou então as notícias foram transformadas em verdades, não foram manipuladas pelo intelecto humano como ele gostaria, e é por isso que novamente a gente está resgatando isso tudo, mas com outras revelações, dando outros enfoques, trazendo, atualizando para o nosso momento histórico as notícias do passado, porque ele precisa que humanos reflitam sobre isso, tenham pensamentos agradáveis, desagradáveis, pouco importa, mas que nós possamos criticar o processo, coisa que ele não pode, porque os demos não têm senso crítico, só 3 espécies conseguiram isso dentro dos demos, Zeus não. E é por isso que a gente está resgatando essas histórias. Então a gente vai ver aqui algumas questões pontuais da gestão de Zeus. Eu tentei colocar nisso aqui, nessa palestra, parte do que está sendo descrito no livro. O nome do livro é exatamente o nome da palestra. Tempos Difíceis no Olimpo. Eu acho que o livro é Dias Difíceis no Olimpo, mas é a mesma coisa. Tem lá uns 10 ou 15 livros sobre Zeus, eu não sei o que é que eu vou conseguir concluir até o fim da vida, mas alguns vão ser lançados. Esse deve ser um deles. Então a gente vai falando dos fatos, vai analisando. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema, podem fazer na hora, tá certo? Não há problema, para a gente ir enriquecendo. Mas assim, eu sempre peço prudência da parte de vocês, para que vocês não tomem essas coisas como verdade, como fé, como crença, né? Porque a humanidade futura tem que ver isso, mas assim, isso aqui é meio complicado. Porque isso foi algo já real, que foi transformado em verdade. E que para nós hoje é fantasia, mas para os nossos netos e bisnetos não será mais fantasia. E talvez para a gente mesmo. Então vamos lá. Quais os principais problemas da gestão de Zeus? A gente vai tentar enumerar um por um. Eu escolhi alguns só, porque o tempo não permite muita coisa. E vamos analisando isso aqui bem devagar. Um dos primeiros problemas do nosso amigo é isso aqui. O caos crescente e a ausência de gestores. Aonde? Lá. Lá aonde? Nesse universo paralelo. Aqui a gente precisa explicar de novo para algumas pessoas que ainda não têm essa noção, que a criação de caos, no primeiro momento, gerou 2 universos. Esse nosso aqui, chamado universo biológico, Buloka, e esse universo aqui, chamado Brahma Loka, ou universo Deva. Qual a questão? Esse universo aqui, esse jovem aqui, ele foi, de alguma forma, planejado. O ser que
inventou essa história aqui, quando criou o nosso universo, ele havia pensado antes. Mas ele não planejava criar esse outro. Só que quando ele criou e caiu, foi atraído pela obra, como um cientista maluco criando alguma coisa, um campo, e o campo puxou o cientista maluco. Quando ele estava caindo, ele improvisou isso aqui. Esse aqui foi improvisado. Esse aqui foi planejado, mas não foi finalizado porque o cientista caiu. Mas quando caiu, ele não caiu aqui, ele improvisou esse para cair aqui. Então prestem atenção. Os quarks que se transformam em prótons e nêutrons que se transformam em átomos se atraem os leptons, os elétrons que formam as moléculas, os elementos químicos que formam a matéria. A organização desse universo foi pensada antes dele existir. Então essa coisa chamada Big Bang, que é o universo em expansão, funciona porque foi decidido antes. E vai funcionar até o fim do universo, enquanto tiver hidrogênio para queimar no bojo estelar, ou seja, no interior das estrelas, esse universo vai existir. Qual o problema desse? Ele não foi pensado antes, ele foi improvisado na hora em que o ser chamado Javé, ou Brahma, caiu nele. Então a mente de Javé, ou a mente de Brahma, é que começou a organizar as coisas por aqui. Aqui as coisas começaram a se organizar porque ele pensou antes. Qual a questão? Quando outro demo apareceu aqui, resolveu criar uma loca também para ele. Enquanto outro demo apareceu aqui, ou seja, cada demo chique que ia chegando aqui, foi criando uma morada para si mesmo. Qual o problema? Nenhum deles investiu em estrutura. Esse universo aqui, por maluco que ele seja, está totalmente organizado dentro de padrões até um certo limite que garante ir até um certo final. Isso aqui foi totalmente improvisado. Por isso que ele já está se acabando agora, decorridos 13,8 bilhões de anos. Desde o momento zero dessa história. Esse aqui já está se acabando. A entropia começou a atuar de forma absolutamente dolorosa sobre todos os seres e todas essas realidades. Os portais que se abriram durante um tempo se fecharam, e isso terminou em dezembro do ano 2012. O fim de mundo que a gente falava que existia não era para a gente. Era o fim do contato desses seres conosco, é o fim do mundo para eles. Porque eles pararam de poder vir para cá, dominar os humanos, dominar outras raças de outros mundos, fazer algum tipo de extrativismo mineral, vegetal, plasmático, o que fosse. Esses seres só tiveram consciência de que isso é real no ano 2015. Quando a Trimurti, que se dizia a suzerana disso aqui, implodiu. Quando cada dono de cada loca que viu o tamanho do problema, lembre-se, esses seres têm certas doses de demência. Hoje, o principal problema de Zeus e de outras figuras que dominam certas locas é exatamente esse. O caos está crescendo. O caos aqui está diminuindo. Tá? No nosso universo, o caos está diminuindo, num certo sentido, por quê? Porque as ilhas de entropia negativa surgiram para contrabalancear a entropia positiva que garante que tudo aqui um dia vai ter fim. Não queria entender o que eu falei. Eu estou falando assim para quem, porventura, saiba o que é entropia. Mas aqui, ferrou. Aqui as coisas estão indo. Se a gente desenvolver tecnologia, a espécie Homo sapiens tem 50 bilhões de anos ainda para ir para onde quiser.
Porque vai ter que ir para algum lugar. Porque o nosso Sol só vai produzir mais 5 bilhões. Ele só tem hidrogênio para queimar durante mais 5 bilhões. Então nós temos que sair para outros mundos. Porque o sistema solar vai ter problemas. O Sol deve se transformar ou numa anã marrom vermelha ou numa nuvem de poeira estelar. Ou seja, nós temos opções. Essa turma daqui não tem opção de ir para uma loca M, X, porque tudo lá está se ferrando. Na verdade, eles têm uma opção de ir para cá. E é isso que é inevitável, isso faz parte da reintegração cósmica. Algumas dessas locas estão tentando produzir esses caminhos. Porque quando eles morrerem, quando os corpos demo desses seres morrerem, os seus espíritos, inevitavelmente irão começar a encarnar ou imantar-se em padrões de vida biológica nesse universo. Mas esses seres aqui, os corpos deles duram milhões, bilhões de anos. Esse universo aqui deve demorar, uns bons ainda, milhões de anos para se extinguir de vez. Algumas dessas locas estão tentando fazer com que seus membros venham vivos. E Zeus está tentando fazer isso. Algumas locas dessas, mais esclarecidas, já começaram a fazer isso. O Zeus ainda nem começou. Então, se isso for verdade, o caos crescente desse universo e a ausência de gestores, a ausência de gerentes que saibam gerir o processo de caos crescente e criar uma alternativa de fuga, esse é o grande drama de Zeus e de outros reis ou deuses de locas, de conglomerados de locas, etc. Então, como eu falei para vocês, o epíteto caos tinha a ver com a lendária incapacidade do Criador do universo, dessas duas coisas aí, de administrar as diversas classes de seres surgidas desde o início dos tempos, como também a sua incapacidade de gerir a própria criação. Até hoje, no âmbito do universo dele, 3 seres naturalmente foram tidos como líderes pelos seus pares, a saber, Shiva, Vishnu, Odin e, mais recentemente, Zeus e Krishna. De todos esses seres, Zeus foi o único a ser solicitado pelos seus pares a assumir a supremacia sobre os demais, como a gente falou antes. Então, Zeus, hoje, está, entre aspas, se ele antes foi solicitado a chefiar 10 locas, isso aqui a gente chama de Olimpo, várias locas estão pedindo para que ele hoje também incorpore, porque ele nem sabe o que fazer. E desde que ele abriu um canal conosco, humanos, ele conseguiu reabrir. Ou seja, essa confederação de locas conseguiu reabrir um portal, mesmo tendo sido tudo fechado em 2012 pela entropia dos dois. E esse portal é aqui no Brasil, próximo a Brasília, próximo à cidade de Alto Paraíso. Então, para eles porque assim, antes esses seres de lá nos viram. De 2012 para cá, além dos portais terem se fechado totalmente, eles também estão parecendo o que hoje nós sempre fomos, ou seja, a gente não os vê. Eles que sempre nos viram, estão parando de nos ver. Então, eles ainda têm a ideia de os ver com animais de estimação? Não. A gente vai ver isso lá na frente, passou. Mas tem ainda 4 ou 5 locas que ainda querem reconquistar a supremacia. Ninguém sabe o nome do rapaz, mas tem uma figura chamada Segon Shalom, que é dono de uma confederação de locas que ainda pretende, porque os caras são demo. Tem muita coisa maluca aí. A coisa é tão... depois eu falo. Mas assim, então Zeus
pela lucidez que ele teve. Você sabe quem está ajudando os Zeus hoje? O espírito desse rapaz. Odin é um ser muito mais antigo que Zeus, mas já morreu como Odin. Asgard hoje, acredita, existe, mas é chefiada por alguém chamado Vidar. Odin, Thor, essa turma toda já morreu. O espírito de Odin, que é esclarecido, trabalha comigo para chegar em Zeus, para ajudar. Sabe quantos livros sobre Odin eu estou escrevendo? Uns 6 ou 7. Eu escrevo isso, pessoal, não é porque eu vou publicar tudo, mas é porque quando eu escrevo para eles. É como se eles estivessem assistindo um filme produzido pela mente humana. Quando vocês estão lendo ou refletindo qualquer coisa sobre isso, para eles é um filme. Eles não têm o senso lógico de rodar o pensamento deles com esses elementos históricos que nós temos.